Fala pessoal, beleza? Alessandro Rodrigues aqui, advogado especialista em concursos públicos. Queria mandar mais um recado aí para o pessoal da Polícia Penal de Minas Gerais, né? O pessoal que fez esse concurso público, enfim, está na expectativa aí das notas da redação, as notas definitivas da redação. E teve muita gente ali que ficou bastante descontente com o resultado que foi atribuído ainda na fase objetiva, né? Várias questões foram passíveis de recursos pelos candidatos. A banca apenas anulou uma questão, aquela de raciocínio lógico. Como vocês sabem, até então nós tínhamos apenas uma decisão que havia uma liminar favorável, que é aquela famosa decisão da comarca de Ipatinga, de Minas Gerais, onde o juiz havia anulado duas questões na fase liminar. Então, concedeu liminar para a candidata daquele processo, ela provavelmente já teve ou está para ter a atribuição daquela pontuação para continuar no concurso e para a próxima etapa, a fase de correção das redações. E o que eu queria comentar com vocês hoje é que o Poder Judiciário Mineiro concedeu em mais um processo, nesse final de semana, foi concedida uma medida liminar. Tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e abrir essa decisão liminar. Vejam, esse é o caso que foi concedida a decisão liminar. A comarca que foi concedida essa nova decisão liminar no final de semana de Monte Carmelo, Minas Gerais. Então, a primeira vara civil criminal e da infância e juventude de Monte Carmelo, Minas Gerais, concedeu essa medida liminar, que é o que eu estou com a tela aqui para vocês, para a gente dar uma analisada e para eu poder explicar um pouco como funciona. Então, como vocês podem ver, a fundamentação da juíza, né, a doutora Tainá Silveira Cruvinel, ela disse o seguinte: a tutela cautelar tem por objetivo proteger determinado direito ou estado de direito sobre a ameaça de perecimento em decorrência de um dano iminente. Então, aqui ela explica aquilo que tem em toda a decisão liminar, ela explica quais são os requisitos, né, para a concessão de uma medida liminar. Lembrando sempre vocês que uma medida liminar é uma decisão inicial, né, que muitas vezes, se concedida, coloca o candidato de volta no concurso. Só que essa decisão ela tem que ser confirmada lá na frente, na sentença, né? Então é só uma decisão liminar, só que conforme o nosso Código de Processo Civil, devem obedecer diversos requisitos, principalmente a verossimilhança nas alegações, ou seja, aquelas questões têm que ter aquela aparência de estarem equivocadas. O que a gente tem nessas questões que nós combatemos, de fato, são questões defeituosas. Várias delas ali possuem bons fundamentos ali para a ação judicial, então existe essa verossimilhança nas alegações, e também o perigo da demora, que é evidente. Cada dia que passa, nós sabemos que o concurso da Selecom aí, esse concurso da Polícia Penal de Minas Gerais está decorrendo de forma bastante acelerada, então cada dia que passa o candidato se vê uma fase a menos dos demais candidatos. Então, por isso, essa juíza dessa ação aqui que nós estamos comentando acabou entendendo que existem esses requisitos para concessão liminar e concedeu a liminar. O candidato desse caso, pessoal, entrou com ação pedindo a anulação da questão número 11 e 13, duas de raciocínio lógico, 11 e 13, e também das questões 19 e 21. 19 é aquela de informática, que já tinha sido anulado por Ipatinga, pelo Poder Judiciário de Ipatinga, e 21 de direito constitucional. E essa juíza, então, ela deferiu a antecipação de tutela para determinar aos requeridos que atribuam ao autor a pontuação correspondente às 4 questões que esse autor estava recorrendo. Tá? Preciso ser sincero, não se trata de uma decisão que abordou de forma detalhada se cada uma dessas questões merecem de fato ser anuladas ou não. É uma decisão liminar, então foi bastante superficial essa análise. Só que a juíza expôs dessa forma. Quanto a essas questões, vislumbra verossimilhança dos fatos narrados com os documentos acostados. Ou seja, ela deu uma analisada de forma superficial naquelas questões e entendeu que existia verossimilhança, entendeu que com aquela análise superficial, aquela análise sumária, o autor merecia sim ter a concessão da liminar para ele já se ver de volta no concurso e automaticamente participar da próxima etapa, que seria a correção das redações, da redação, né? E ainda acrescentou, né, que com relação às demais questões, a 19 e 21, também vislumbra a necessidade do deferimento da antecipação da tutela, até porque o resultado da correção da prova da redação está previsto para o dia 20/4. Lógico, se não deu tempo dele participar dessa etapa no dia 20/4, o liminarista, essa pessoa que recebe a decisão positiva, né, via liminar, ele é convocado por uma via própria, então ele recebe uma intimação que a gente chama de na condição subjúdice,
para participar dessa etapa. Então, tem essa liminar. Enquanto ela estiver vigorando, a banca vai ser obrigada a cumprir o que foi determinado, então essa pessoa vai ter a redação corrigida, ela vai saber qual foi a pontuação que recebeu. Tanto é, né, que o juiz fixou aqui, ó, seja assegurada a sua participação nas demais fases do certame, sob pena de multa diária de R$100, limitada a R$5.000. Então, existe isso que a gente chama no direito de astreinte, né, para forçar a banca a cumprir essa decisão liminar. Então, repito, senhores, se trata de uma decisão inicial, é uma liminar, deve ser confirmada lá na frente. Existe a possibilidade, sim, de cair a liminar. Se o juiz entender que não é caso de anulação da questão, ele vai lá, denega a segurança, se fosse um mandado de segurança, ou julga improcedente o processo, e, por consequência, essa liminar cairia. No entanto, pelos próprios requisitos de uma decisão liminar, que exige verossimilhança das alegações, que exige o perigo em mora, né, o perigo da demora, significa que são fortes os fundamentos, são fortes, né, as fundamentações dos advogados em relação a essas questões que estão sendo combatidas. Então, eu queria com esse vídeo só explicar, então, mais essa decisão, até onde eu tenho ciência, é a segunda decisão, né, que concedeu medida liminar nesse concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Repito, a primeira foi aquela de Ipatinga, que a gente já comentou, tem um vídeo meu comentando ela, e a segunda é essa decisão aqui, concedendo liminar. Cada liminar que é concedida, automaticamente pode influenciar nas demais decisões, né, porque forma uma decisão, né, forma vamos dizer assim, entre aspas, forma um precedente. O advogado que vai entrar com as novas ações, ele pode utilizar essas concessões de medidas liminares recentes como mais um fundamento, não o único, mais um fundamento para pedir a anulação dos seus clientes também, tá bom? Então, o objetivo desse vídeo era só esse mesmo, senhores, comentar essa decisão aí que está sendo divulgado aí recentemente, agora, né, chegou até mim tem alguns minutos, e qualquer dúvida me coloco à disposição. Muito obrigado pela atenção.